Olá, hoje nós vamos falar sobre o TP, o transtorno do pânico, e o TAG, que é o transtorno da ansiedade generalizada. O transtorno da ansiedade generalizada, o TAG, é caracterizado pela ansiedade excessiva e preocupação exagerada com os eventos da vida cotidiana sem motivos óbvios. Pessoas com os sintomas do transtorno de ansiedade generalizada tendem a esperar um desastre e estão sempre extremamente preocupadas com saúde, dinheiro, família, trabalho ou escola. Em pessoas com ansiedade generalizada, a preocupação geralmente é irreal ou desproporcional para a situação. A vida diária torna-se constante estado de preocupação, medo e pânico. Eventualmente, a ansiedade domina o pensamento da pessoa, interferindo no funcionamento diário, incluindo o trabalho, a escola, as atividades sociais e os relacionamentos. O transtorno de ansiedade afeta a forma como a pessoa pensa, mas a ansiedade também pode levar a sintomas físicos. A ansiedade generalizada ocorre quando uma pessoa encontra dificuldades para controlar o medo durante vários dias, por um período superior a 6 meses. Além disso, é preciso apresentar 3 ou mais sintomas dentro dos citados agora: preocupações e medos excessivos, visão irreal de problemas, inquietação ou sensação de estar sempre nervoso, irritabilidade, tensão muscular, dores de cabeça, sudorese, dificuldade em manter a concentração, náuseas ou queimação no estômago, necessidade de ir ao banheiro com frequência, fadiga e sensação de cansaço constante, dificuldade para dormir ou manter-se acordado, surgimento de tremores e espasmos, ficar facilmente assustado. A causa do transtorno de ansiedade não é totalmente conhecida, mas uma série de fatores, incluindo genética, química do cérebro e elementos estressores ambientais, podem contribuir para o seu desenvolvimento. Algumas pesquisas sugerem que o histórico familiar desempenha um papel relevante. Fatores hereditários podem aumentar a probabilidade de uma pessoa desenvolver o transtorno. Algumas pesquisas sugerem que o histórico familiar desempenha um papel relevante. Fatores hereditários podem aumentar a probabilidade de uma pessoa desenvolver o transtorno. Isso significa que a tendência para desenvolver TAG pode ser transmitida hereditariamente. A ansiedade generalizada tem sido associada ao funcionamento anormal de certas células nervosas, que conectam regiões cerebrais específicas envolvidas no pensamento e na emoção. Essa conexão de células nervosas depende de produtos químicos chamados de neurotransmissores, que transmitem informações de uma célula nervosa para a próxima. Se as vias que conectam a região específica do cérebro não funcionam de forma eficiente, os problemas relacionados ao humor ou à ansiedade podem aparecer. Medicamentos, psicoterapias ou outros tratamentos que são pensados para ajustar esses neurotransmissores podem melhorar a conexão entre circuitos e ajudar a melhorar os sintomas relacionados à ansiedade ou à depressão. Traumas e eventos estressantes podem contribuir para o aumento da ansiedade. O transtorno de ansiedade generalizada também pode piorar durante os períodos de estresse. Ele também está presente em ampla gama de transtornos psiquiátricos, incluindo o transtorno de ansiedade generalizada, a síndrome do pânico e fobias. Apesar dessas doenças serem diferentes entre si, todas elas apresentam angústia e disfunção especificamente relacionada à ansiedade e ao medo. Além da ansiedade, muitas vezes a pessoa também tem sintomas físicos, incluindo falta de ar, tontura, sudorese, batimentos cardíacos rápidos ou tremor.
Com frequência, os transtornos de ansiedade modificam de maneira significativa o comportamento diário, incluindo fazer com que a pessoa evite determinadas coisas e situações. Esses transtornos são diagnosticados com base em critérios específicos e definidos. A maioria das pessoas pode ser substancialmente beneficiada por tratamentos medicamentosos, psicoterápicos ou ambos. A ansiedade é uma reação normal a uma ameaça ou a um estresse psicológico. A ansiedade normal tem sua raiz no medo e desempenha um importante papel na sobrevivência. Quando uma pessoa se vê perante uma situação perigosa, a ansiedade desencadeia uma resposta de luta ou fuga. Com essa resposta, entra em curso uma variedade de alterações físicas, como uma maior irrigação sanguínea para o coração e para os músculos, para proporcionar ao corpo a energia e a força necessária para que ele enfrente situações de risco à vida, como fugir de um animal agressivo ou enfrentar um agressor. A angústia mental que ocorre imediatamente ou logo após vivenciar ou testemunhar um evento extremamente traumático não é mais classificada como um transtorno de ansiedade. Atualmente, esses transtornos são classificados como considerações gerais sobre transtornos relacionados a trauma e a estresse e inclui transtornos de estresse agudo, transtorno de adaptação e transtorno estresse pós-traumático. Um transtorno de ansiedade pode ser iniciado por estresse causado pelo meio, como o fim de um relacionamento importante ou a exposição a um desastre com risco à vida. Um transtorno de ansiedade pode se desenvolver quando a situação estressante provoca respostas inadequadas ou quando a pessoa é subjugada pelos acontecimentos. Por exemplo, algumas pessoas entendem que discursar em público é uma atividade estimulante, outras, no entanto, odeiam essa atividade e ficam ansiosas, tendo sintomas como sudorese, medo, aumento da frequência cardíaca e tremores. Pessoas sujeitas a essa reação podem evitar falar mesmo diante de um grupo pequeno. A ansiedade tende a ser hereditária. Os médicos acreditam em que algumas dessas tendências podem ser hereditárias, mas algumas são provavelmente adquiridas pela convivência com pessoas ansiosas. A ansiedade também pode ser causada por um problema de saúde geral ou pelo uso de interrupção de um medicamento ou droga. Apenas uma febre pode causar ansiedade. Pode ocorrer ansiedade em uma pessoa em estado terminal em decorrência de medo da morte, dores e dificuldades respiratórias. A ansiedade pode surgir subitamente como se fosse uma crise de pânico ou gradualmente no decurso de minutos, horas ou dias. A duração da ansiedade pode variar muito, de alguns segundos a vários anos. Pode-se haver variação de intensidade, desde uma angústia quase imperceptível até um ataque de pânico muito grave, durante a qual a pessoa pode sentir a falta de ar, tontura e aumento da frequência cardíaca e agitações. Existem dois tipos de ansiedade: a ansiedade saudável e a ansiedade generalizada. A ansiedade começou a ser estudada em 1895, quando Freud escreveu sobre a neurose da ansiedade. Identificou duas frases. A primeira é a saudável, que surge de um sentimento difuso de medo ou um desejo. Já a segunda é a do sentimento aterrorizante. Diferentemente da ansiedade normal, a ansiedade patológica causa prejuízos ao indivíduo, ao seu desempenho no trabalho, nas atividades diárias, gerando uma sensação de impotência diante das situações e dificultando o enfrentamento dos eventos gerados de ansiedade. O transtorno de ansiedade generalizada é definido pela classificação dos transtornos mentais no CID-10 como um quadro ansioso, generalizado e persistente, não relacionado a circunstâncias ambientais. Não existe uma receita ou fórmula mágica para prevenir a ansiedade generalizada, mas é possível ter uma vida mais saudável.
que ajudará a manter a ansiedade longe do dia a dia. Exercícios físicos, alimentação regrada, dormir bem, pelo menos 7 horas por noite, não beber e ter uma vida social ativa. São pontos que ajudam a manter esse distúrbio distante da rotina. Se após todos os exames nenhuma outra condição médica for encontrada, o indivíduo pode ser encaminhado para um psiquiatra ou psicólogo, profissionais da saúde mental que são especialmente habilitados para diagnosticar e tratar doenças mentais, como a ansiedade generalizada. O tratamento para transtorno de ansiedade generalizada geralmente inclui uma combinação de medicamentos e psicoterapia. Os medicamentos mais usados para tratar TAG no curto prazo, uma vez que por gerar dependência são sedantes e podem interferir na memória ou na atenção, são de uma classe de drogas chamadas benzodiazepinas. Esses medicamentos às vezes são também referidos como sedativos hipnóticos ou tranquilizantes menores, porque podem remover sentimentos intensos de ansiedade aguda. Contudo, eles funcionam diminuindo os sintomas físicos da ansiedade, como tensão muscular e agitação. Da mesma forma, esses antidepressivos podem levar algumas semanas para começar a fazer efeito, mas são mais seguros e mais apropriados para o tratamento a longo prazo de ansiedade generalizada. Um dos processos extremamente recomendados para as pessoas que sofrem de transtornos de ansiedade, durante a psicoterapia, o indivíduo aprende a reconhecer e mudar os padrões de pensamentos e comportamentos que levam a sentimentos ansiosos. A terapia ajuda a limitar o pensamento distorcido e a analisar as preocupações de forma mais realista. Além disso, técnicas de relaxamento, respiração profunda, meditação e yoga podem ajudar a controlar a tensão muscular que acompanha frequentemente a TAG. O TP, transtorno do pânico, caracteriza-se por crise de ansiedade repentina e intensa com forte sensação de medo ou mal-estar, acompanhada de sintomas físicos. As crises podem ocorrer em qualquer lugar, contexto ou momento, durante em média de 15 a 30 minutos. A síndrome do pânico é um dos transtornos de ansiedade mais comum. É geralmente diagnosticado em pessoas que experimentam ataques de medo e pânicos espontâneas, repentinas e inesperadas. Os episódios de síndrome do pânico são marcados por crises de ansiedade quase que inexplicáveis, que podem estar associadas a sintomas físicos semelhantes a um ataque cardíaco. Assim, estima-se que 3% dos brasileiros experimente pelo menos um episódio por ano. Os indivíduos com este quadro em geral permanecem constantemente preocupados com o medo de um ataque recorrente. Contudo, os ataques de pânico ocorrem inesperadamente, às vezes até durante o sono. Normalmente, no início da idade adulta, as mulheres são 2 vezes mais propensas que os homens a ter transtorno de pânico. Um ataque de pânico pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento. O sujeito sente-se aterrorizado e sobrecarregado, mesmo que não esteja em perigo. Assim, trata-se de um início abrupto de medo ou desconforto intenso que atinge o pico em poucos minutos. Um ataque de pânico geralmente passa entre 5 e 10 minutos, mas pode durar horas. Pode parecer que você está tendo um ataque cardíaco ou derrame. Portanto, as pessoas com ataque de pânico geralmente acabam na sala de emergência para avaliação. Se não for tratada, o transtorno de pânico pode levar à agorafobia, um medo intenso de estar fora ou em espaços fechados. A síndrome do pânico inclui pelo menos 4 seguintes sintomas: palpitações, coração batendo ou aceleração cardíaca, sudorese, tremores ou estremecimentos, sensações de falta de ar ou sufocação, sentimento de bloqueio,
dor no peito ou desconforto, náuseas ou desconforto abdominal, sentir-se tonto, instável, com cabeça leve ou com sensação de desmaiar, calafrios ou sensação de calor, parestesia, sensações de dormência ou formigamento. Desrealização, sentimento de irrealidade ou despersonalização, sendo separado de si mesmo, medo de perder o controle ou enlouquecer, medo de morrer. Muitos sintomas do transtorno de pânico imitam aqueles de doenças cardíacas, ou também os problemas de tireoide, distúrbios respiratórios e outras doenças. Em função disso, as pessoas com transtorno de pânico muitas vezes decidem procurar um cardiologista ao perceber tais sinais. Alguns fazem muitas visitas às salas de emergências ou consultórios médicos, convencidos de que eles têm uma questão que ameaça a vida. Algumas pessoas demoram meses ou anos e convivem com muita frustração antes de obter um diagnóstico adequado. Em geral, eles têm medo ou vergonha de contar às outras pessoas, incluindo seus médicos ou entes queridos, o que estão sentindo ou experimentando, por medo de serem vistos como hipocondríacos. Em vez disso, eles sofrem em silêncio, distanciando-se de amigos, familiares e de outros que poderiam ser úteis. Muitas pessoas que sofrem de ataques de pânico não sabem que têm um transtorno real e altamente tratável. Ainda não se sabe exatamente o que causa a síndrome do pânico. Pesquisadores descobriram que ela pode ser frequente em algumas famílias, mas não há certeza de que quanto disso e por causa de seus genes ou do ambiente que cresceram. Além disso, pessoas com síndrome do pânico podem ter cérebros que são especialmente sensíveis para responder ao medo. Portanto, o transtorno do pânico pode estar geneticamente ligado. Ele está associado a transições significativas que ocorrem na vida. Deixar a casa dos pais para a faculdade, se casar ou ter um primeiro filho são todas as principais transições de vida que podem criar estresse e levar ao desenvolvimento de transtornos do pânico. Informações sobre a doença indicam que certos grupos são mais propensos a desenvolver o distúrbio. Em particular, as mulheres são 2 vezes mais propensas que os homens a desenvolver a doença. Recorrer à droga ou álcool para tentar lidar com o transtorno do pânico, por sua vez, pode piorar os sintomas. As pessoas com esse distúrbio muitas vezes também têm depressão grave, mas não há evidência de que uma condição cause a outra. Se você estiver sentindo sintomas de um ataque de pânico, procure um atendimento médico de emergência. Isso porque a maioria das pessoas que experimentam um ataque de pânico pela primeira vez acreditam que estão tendo um ataque cardíaco. Dentro do hospital, o médico de plantão irá realizar vários exames para ver se seus sintomas são causados por um ataque cardíaco. Ele poderá solicitar exames de sangue para descartar outras condições que podem causar sintomas semelhantes. Poderá pedir um eletrocardiograma para verificar sua função cardíaca. Um médico psiquiatra ou clínico geral poderá fazer algumas perguntas sobre suas condições emocionais. É possível que ele pergunte sobre os gatilhos ou origem dos seus sintomas.